tarde, pessoal. Seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, vai se inscrevendo, vai deixando o seu like. Vamos falar sobre as profecias, sobre tudo que está acontecendo no mundo, a quebra da economia do Irã e o cenário profético. O real Irã caiu para uma baixa recorde em relação ao dólar dos Estados Unidos na terça-feira. Adolnash Hemati, chefe do Banco Central do Irã, teria atribuído a queda econômica à pandemia do Covid-19 e uma resolução de 19 de junho do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, da ONU, repreendendo o Irã pela primeira vez por fracassar para cumprir com várias diretrizes. O governo do Irã fechou negócios não essenciais em março, mas não impôs um bloqueio obrigatório. As restrições foram diminuídas gradualmente desde abril. O povo iraniano, especificamente atingido com o Banco Central do Irã, informando que a sua economia está passando por uma taxa média de inflação de 41,3%. Segundo o Banco Mundial, a inflação tem sido assustadoramente alta para itens alimentares, com índice de preços ao consumidor de produtos à base de carne subindo 116%. Essa crise econômica certamente poderia ser uma forma de retribuição divina, conforme descrito no Midrash, ensinamentos homiléticos sobre os ensinamentos de provérbios. O rabino Shimon ben Yochai disse: nesse mundo os ricos comem os pobres, mas no mundo vindouro Deus exige dele de volta. Rabino Yossi Galevi disse: mesmo que alguém roube neste mundo, ele não sai deste mundo até que outros o roubem. Midrash Mishlei 13:23. Em um contexto profético, como parte de uma descrição das batalhas do fim dos dias, Zacarias descreve a reversão econômica da nação de Tiro como parte da retribuição divina. Tiro construiu uma fortaleza para si mesma. Ela acumulou prata como pó e ouro como lama nas ruas. Mas meu Senhor a empobrecerá. Ele derrotará suas forças no mar, e ela mesma será consumida pelo fogo. Zacarias 9:3-4. Líbano, pneu moderno ligado à economia do Irã. Este versículo especifica Tiro, uma cidade no Líbano, como sendo enriquecida e depois empobrecida. Como seu equivalente bíblico, o Líbano sofreu uma extrema reversão econômica. Este ano, o Líbano sofreu uma crise econômica idêntica à sofrida pelo Irã. O Mike Pompeo ofereceu ajuda econômica ao Líbano se eles se desligassem do Irã. A moeda entrou em colapso e no início deste ano o Líbano deixou de pagar sua dívida. O poder de compra da população praticamente se foi, mesmo para as necessidades básicas que dificultam a compra de alimentos. A realidade atual contrasta fortemente com seu passado não tão distante, antes da Guerra Civil, que ocorreu em 1975, quando Beirute, capital do Líbano, foi chamada de Paris do Oriente Médio, e muitas ruas e vizinhos receberam nomes de seus pares parisienses. O apelido refletiu o papel da cidade como um centro cultural e financeiro para toda a região. Na época, o Líbano ostentava a maior população cristã da região, alegando ser a comunidade cristã mais antiga do mundo, representando uma pequena maioria da população. Desde que a Revolução Iraniana, em 1979, estabeleceu o Irã como uma entidade muçulmana xiita, e a Guerra Civil Libanesa, as relações entre os dois países se aprofundaram. Embora as convenções internacionais impeçam o Hezbollah, uma organização terrorista fundada e financiada pelo Irã, de administrar o governo, o Hezbollah exerce uma poderosa influência sobre o governo e as forças armadas do Líbano. Então tá aí, eles estão falando que é mais uma profecia dos fins dos dias, que Deus está castigando o Líbano e o Irã. Generais da FDI aprovam a soberania judaica na Judéia e Samaria. Um grupo de ex-generais da IDF e altos funcionários de segurança instou o presidente Donald Trump a seguir com o plano de paz do acordo do século e permitir que Israel declare soberania na Judéia e Samaria nas próximas semanas. Grande explosão na base militar de Pashin, nos arredores de Teherã, outra em Shiraz. Uma grande explosão na grande
da grande instalação militar de parte associada no passado ao desenvolvimento de ogivas nucleares foi reivindicada pelo porta-voz do Ministério de Defesa do Irã como ocorrendo uma instalação de armazenamento de gás na área pública do local. O chefe da Liga Árabe, o chefe da Liga Árabe, judeus na Judéia e Samaria desencadearão guerra religiosa. O secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboud Gate, disse ao Conselho de Segurança da ONU na quarta-feira que o plano de Israel de aplicar soberania às partes da Judéia e da Samaria poderia desencadear uma guerra religiosa dentro e fora da nossa região. Se implementados os planos israelenses de anexação, não apenas prejudicariam as chances de paz hoje, mas também destruiriam qualquer perspectiva de paz no futuro, disse Gates, segundo a autoridade palestina. Os palestinos perderão a fé em uma solução negociada. Receio que os árabes também perderão o interesse pela paz regional. Uma nova realidade sombria surgirá diante desse conflito e na região em geral, acrescentou. Para mim vai acontecer guerra de qualquer jeito, não fazendo, não anexando, eu acho que tanto faz. Esperamos que o governo Trump dê instruções claras a Netanyahu para não prosseguir com a anexação e abrir a oportunidade para possível retomada das negociações entre palestinos e israelenses. Hamas a Israel. A anexação é uma declaração de guerra. Condenando o plano israelense como um projeto criminoso, Abu Obeida disse que se Israel seguir adiante com a anexação, seria uma declaração de guerra ao povo palestino. A ala armada do Hamas alertou na quinta-feira que o plano de Israel de estender sua soberania a parte da Cisjordânia seria considerado uma declaração de guerra aos palestinos e disse que Israel se arrependeria de sua decisão. Abu Obeida, porta-voz da ala militar do Hamas, Izzadin Al-Qassam, disse em comunicado que o plano israelense é o maior roubo de terras palestinas em décadas. Ele disse que o projeto da resistência era remover a ocupação de todas as terras da histórica Palestina. O Hamas não tem força para bater de frente com Israel, mas as pessoas que moram no sul de Israel também vão ter que começar a ficar preocupados, né? Porque aí vem uma retaliação ali do Hamas. Não aguenta, mas faz um barulho ali. Mais profecia. Descoberta de nascente de água no deserto de Israel reflete profecia de Isaías. Uma equipe internacional formada por cientistas dos Estados Unidos e de Israel acaba de descobrir a origem do gigante reservatório de água doce que se formou sobre o deserto de Negev. O relatório faz parte do sistema aquífero do arenito núbio, que é a maior aquífero de água fóssil no mundo, estando a sua grande maioria sobre o Saara Ocidental. De acordo com a nova publicação, cujos resultados foram essa semana publicados nas revistas PNAS, aqui está. O aquífero se esconde sob o deserto de Negev, começou a formar a partir de dois fluentes antigos, que existiam há 38 mil anos a 360 mil anos. No Antigo Testamento, a revelação foi feita por meio do profeta Isaías. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Especialista em profecias bíblicas, o Pinchas Rabbi Houston salientou que muitas realizações de profecia só se tornam claras olhando para trás. Desde o ano 2000, começamos a ver mais e mais eventos se encaixando no cenário do fim dos dias. Às vezes é difícil confirmar se uma profecia específica foi cumprida ou não. Muitas vezes, apenas um retrospecto podemos entender as coisas. Esse aquífero gigante é uma superpotência da tecnologia da água. Israel há muito faz o deserto florescer com irrigações que fazem com que as plantações feitas no local produzam flores e frutos.
Para chegar à conclusão do gigantesco aquífero e sua localização precisa, os cientistas analisaram o conteúdo de dois isótopos, isótopo de Krypton e o isótopo de hidrogênio, extraído de várias amostras de água. Olha aí, mais uma profecia que está acontecendo. É o ano da profecia, né? Mais uma aqui para vocês. Escavações na antiga cidade de Davi confirmam relatos bíblicos e cumprem profecia. A profecia está sendo cumprida, diz a arqueóloga, sobre a antiga cidade de Jerusalém. Algo incrível está acontecendo, porque você vê que agora estamos escavando esta estrada e a profecia novamente está sendo cumprida. Em Isaías diz: passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Lembrou a arqueóloga segundo a CBN News. Uma série de descobertas arqueológicas chamaram a atenção da arqueóloga Anarina Heimann, que atua como coordenadora de divulgação da cidade de Davi em Israel. Ela acredita que profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos seus olhos. Anarina explicou para os jornalistas que as escavações iniciadas por um arqueólogo britânico décadas atrás revelou a existência da verdadeira antiga Jerusalém. Estamos em um lugar mágico agora. Este é o lugar ao qual Charles Warren chegou através dos resquícios que ele encontrou. Ele viu alguma coisa, e quando Charles Warren viu isso, ele percebeu que estava redescobrindo a antiga Jerusalém bíblica. A maioria dos visitantes pensavam que eles viam na cidade velha, era a antiga Jerusalém bíblica, mas só quando Warren fez suas descobertas, comprovou que a antiga Jerusalém está fora do que hoje chamamos de cidade velha. Olha só, cumprimento de profecia. Anarina Heimann acredita que a revelação da antiga Jerusalém é um cumprimento profético. A arqueóloga explicou que a Bíblia é utilizada diversas vezes como uma espécie de guia arqueológico, a fim de orientar o cientista. Ela sugere que a descoberta da antiga Jerusalém só foi possível graças a isso. Muitas vezes, quando fazemos escavações, também não sabemos o que estamos procurando e então temos de ir à Bíblia, e ela mesma quem começa a nos explicar. Então a Bíblia vem primeiro e depois as escavações. Quando juntamos os dois fatores, isso nos dá a imagem completa sobre a antiga Jerusalém. A maioria dos reis de Israel foram ungidos exatamente onde estamos de pé agora. Estamos de pé no lugar da unção. Isaías diz que você irá tirar água com alegria das origens da salvação. Finalmente, a Anarina lembra da passagem que se encontra no livro de Isaías 62:10, a qual vislumbra a ocorrência de um período futuro onde a velha Jerusalém será reerguida em sua glória, possivelmente como a preparação para o estabelecimento do reinado definitivo do Mashiach, de Jesus Cristo, segundo a tradução escatológica cristã. Diz o trecho bíblico: passai, passai pelos portões, preparai um caminho para o meu povo, construí a estrada, removei as pedras, erguei uma bandeira para as nações. Algo incrível está acontecendo, porque você vê agora, estamos escavando essa estrada e a profecia novamente está sendo cumprida. Você pode ver exatamente como é ela, e Jerusalém desapareceu lentamente na civilização, justamente porque uma cidade foi construída sobre a outra. E você poderia ver como provavelmente a cidade poderia ter perdido a esperança pensando: quem vai me descobrir de novo? Mas isso é até que Deus diga, mas em um momento de favor nada pode detê-lo. E isso que vemos em Givite. Jerusalém está sendo revelada lentamente. É uma matéria grande, olha, onde que a maioria dos reis foram ungidos. Olha que lugar. É profecia em cima de profecia, né? Olha que lindo. Ela vê a profecia se desenrolando. Estamos começando a ver, na última década, o plano. Ela está começando a compartilhar como ela era para nós
novamente, para que você possa ver como que a profecia está acelerando à medida que avançamos. Dizem que sacuda sua poeira, levante-se e tome o seu lugar de direito, Jerusalém. Se você vê as escavações aqui diariamente, pode ver os baldes voando. Você pode ver a poeira voando literalmente como está sacudindo a poeira. Interessante, né? E mais acontecimentos acontecendo nesse 2020. Uma nuvem de poeira chamada Godzilla, que viaja a 100 km do Saara para as Américas, chegou nos Estados Unidos. Ela é tóxica, ela traz bactéria, ela traz problemas respiratórios e acabou de chegar nos Estados Unidos. Uma gigantesca mancha opaca encobre há dias parte do Oceano Atlântico, mas ela já chegou nos Estados Unidos e ela é chamada de Godzilla. Também os gafanhotos chegaram já ali no sul do Brasil. Não sei se não vai dar tempo de eu passar para vocês, mas já se sabe que é por causa da tecnologia 5G que está lá na Argentina. Deixa eu passar aqui para vocês um pouquinho. A República Socialista da Argentina tem um terreno lá enorme, onde está abrigado umas torres parece torres de televisão, parece aquelas torres grandonas, né, de televisão. Bom, aquilo é para se comunicar com o satélite chinês que está lá em cima, e o satélite chinês ele tem um processamento também de raio laser. Então ele capta essas informações e ele estimula ao gigantismo, como vocês escutaram, porque a China ela tem armas biológicas e armas que fazem ficar gigantes os gafanhotos. Por enquanto é o que se vê. Então, meus amores, é isso, guerra biológica. Ele está explicando que os gafanhotos, aquelas vespas gigantes, tudo estão atraídos por essas antenas. Que os cientistas já sabem que elas estão fazendo algo nesses animais, principalmente esses animais que têm antenas. Na Inglaterra também teve dos besouros, tudo aonde tem essas antenas chinesas. Então fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.